Pronto. Muito bem, então vamos começar, são 8 horas em ponto, né? Como tudo conosco tem que começar no horário certinho. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma reunião interna do Mirua. Como a gente sempre faz, vamos elevar nossos pensamentos, nossos pedidos a Zambi Maior, o Supremo Arquiteto de todos os planos, ao Oxalá Todo-Poderoso, aos sagrados orixás de Umbanda, aos mentores e dirigentes espirituais, todas as casas de Umbanda, todas as vibrações das instituições de Candomblé. Pedimos permissão para iniciar os trabalhos na noite de hoje, que possamos ter momentos importantes de troca de sentimentos, de troca de conhecimentos, sempre pautados pelo respeito, pela tolerância e por um amor fraterno. E que, a partir de todas essas iniciativas, possamos dar prosseguimento na longa estrada que ascenda através da qual um dia chegaremos todos aos pés do amantíssimo Mestre. E tenha ele o nome que tiver, vamos dar início aqui aos trabalhos no dia de hoje. O Pai permita que assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Bom, meus irmãos, eu não vou me alongar muito, porque acho que não há necessidade, trazer só alguns esclarecimentos. Eu vou começar pelo item número 2 do nosso edital de convocação, para depois falar o número 1, com a esperança de que ainda alguém entrasse mais. Quer dizer, enfim, vou começar a falar sobre o número 2 primeiro. Cancelamento das atividades presenciais do Mirua em 2022. Cancelamos as atividades presenciais do Mirua, tudo que tínhamos programado para este ano, entre outras razões, porque nós realmente não entendemos qual é o objetivo do Mirua. Então, por não entendermos o objetivo principal do Mirua, achamos pertinente cancelar essas atividades, porém uma delas, que não será propriamente uma atividade do Mirua, mas será uma atividade voltada para todos aqueles que quiserem estar presentes. No dia 18 de setembro, domingo, nós estaremos lá na caminhada, lá em Copacabana, e nós vamos estar às 11 horas da manhã, lá na caminhada, dia 18 de setembro. Teremos uma faixa lá do Mirua, em princípio, e essa atividade ainda vai acontecer porque nós já tínhamos nos comprometido com algumas pessoas, então essa atividade ela vai acontecer, mas também é a única deste ano 2022 e a última também. Então, apenas para comunicar isso. 18 de setembro, domingo, às 11 horas da manhã, estaremos entre o posto 5 e o posto 6, provavelmente com uma faixa do Mirua que a gente já tinha feito, e vamos dessa forma cumprir o que nós tínhamos prometido às pessoas aí, enfim, vamos em frente. Acho que a mãe Mônica está tentando falar alguma coisa. Mãe Mônica, não estamos conseguindo te ouvir. É melhor ela sair e entrar novamente. A senhora está nos ouvindo? A senhora está nos ouvindo, mãe Mônica? Vou mandar mensagem para ela no privado, pai. Pode continuar com suas pautas. Talvez, também só tem 2 pautas, né?
Seria interessante se ela pudesse. A senhora está nos ouvindo, Maimone? Deixa eu fazer aqui uma... Um minutinho, gente, por favor. Está me ouvindo aí, Letícia? Sim, estamos te ouvindo. Eu dei mute para o senhor conseguir falar melhor ao telefone. Ok. Bom, então, para as pessoas, para os queridos pais e mães que tentaram... Está me ouvindo ainda, Maimone? Não? Ela Acho tem que que ela tá. sair, É, tem que sair e entrar. Se ela não sair e entrar, não vai ouvir. Bom, de qualquer forma, está sendo gravado, depois a gente coloca para ela. Então, eu vou repetir aqui o que falei. Nós estamos invertendo a pauta aqui, estamos começando pelo número 2, que é o cancelamento das atividades do Mirua presenciais em 2022. Nós cancelamos todas as atividades em função do pessoal não ter entendido realmente qual é a finalidade primordial do Mirua, né? Que é a participação de todas as casas nas atividades. Mas vamos manter, de 18 de setembro, domingo, a nossa participação para aqueles que quiserem, para aqueles que puderem. 18 de setembro, domingo, 11 horas da manhã, entre o posto 6 e o posto 5 de Copacabana, nós estaremos lá, tá bom? Vamos partir agora para o item número 1, que é o cancelamento da personalidade jurídica do Miru e retorno à condição de movimento. Antes de passar para o número 1, alguém gostaria de falar alguma coisa sobre esse número 2 que eu acabei de falar? Bom, então acho que o silêncio já me dá a condição de passar para o número 1. Então vamos lá, gente. Cancelamento da personalidade jurídica. Boa noite, Pai Fernando. O cancelamento da personalidade jurídica do Mirua e o retorno à condição de movimento. Então vamos lá, gente. Vamos ver se a gente consegue entender, né? Eu vou ser muito franco com vocês, tá? O Mirua, ele já existe como movimento desde 2013. A partir de 2016, ele adquiriu uma personalidade jurídica, mas eu queria que vocês soubessem que nós, no Templo Estrela do Oriente, na condição de dirigente, eu e minha esposa, e os médiuns, nós dificilmente tivemos um apoio maciço das casas, da maioria das casas que compunham o Mirua. Isso sempre foi uma realidade. E aí eu tive fazendo umas reflexões sobre essa nossa reunião no dia de hoje e comecei a me lembrar aqui de alguns eventos que aconteceram dentro do segmento da Umbanda propriamente dito. Vamos começar lá atrás, né? A casa, o imóvel onde foi anunciada a religião de Umbanda, havia ali um projeto lá em São Gonçalo, né? Havia um projeto ali para se preservar a casa, um patrimônio histórico e etc., um patrimônio imaterial da nossa religião, e simplesmente nós não conseguimos nos planejar para que a casa da família de Zélio de Moraes pudesse estar aí como um símbolo maior aí da nossa religião.
da anunciação da nossa religião. Eu poderia falar outros terreiros que terminaram, que não deveriam nunca ter terminado. O caso lá da tenda espírita da Cabocla Jurema, mais conhecido como terreiro do seu Sete Rei da Lira, também lá em Santíssimo, que gerava lá 10.000 pessoas em cada sessão que dava. Foi um outro lugar que deveria ter sido preservado e não foi. Além disto, mais recentemente, nós tivemos o fechamento da Faculdade de Teologia Umbandista em São Paulo, a primeira e única faculdade reconhecida pelo MEC, né? E nós não tivemos a capacidade de preservá-la para que ela pudesse continuar cumprindo a sua missão. Além disto, mais recentemente ainda, voltou-se ao tema sobre Museu da Umbanda. Aí fizeram um grupo para tratar desse assunto que mais parecia fecha os áudios, Letícia, por favor. Fizeram um grupo que mais parecia um clube do Bolinha. Mirua não foi chamado e não houve museu de Umbanda nenhum. No mesmo caso, lá o caso da União Espiritista de Umbanda do Brasil, desde o falecimento do seu presidente saudoso, né, Pai Pedro Miranda, aquilo lá também entregue a meia dúzia, também não se resolveu absolutamente nada. Por que eu estou tocando nesses tópicos todos? Para mostrar a todos que se nós já vivemos tempos obscuros dentro da nossa sociedade em geral, dentro do nosso segmento, nós vivemos tempos sombrios, onde o individualismo é a tônica. Primeiro eu, primeiro a minha casa, e a minha casa, e a minha casa eu não posso, porque eu tenho a minha casa, eu tenho os meus problemas particulares, tenho os meus problemas disso, daquilo outro. Deixa eu usar os Letícia, por favor. E a coisa só caminhando para uma pessoa só resolver. Nós já tivemos outras oportunidades que eu chamei a atenção, pessoal, precisamos de ajuda, pessoal, precisamos da participação de todos e tal. E nada, absolutamente nada. Só promessas e mais nada além disso, né? Então, eu vou falar uma coisa para vocês, sinceramente. Não vou me furtar de forma nenhuma de continuar ajudando dentro dos meus limites, como tenho ajudado. Muitas lideranças entram em contato comigo, me pedem orientação disso, daquilo outro, e seja o que for, estando dentro das minhas condições, das minhas limitações, vou continuar ajudando. Mas o Mirua eu não tenho mais condições nenhuma de tocar. Também não vou permitir que ele, depois de 31 de dezembro, continue existindo. Da última vez que eu falei sobre isso, me apareceram aí 2 aventureiros aí buscando promoção pessoal, e isso eu não vou permitir nunca, de forma nenhuma, até porque, se amanhã ou depois, quem quiser, obviamente, é só trilhar o caminho que nós fizemos, né, e vir a fazer vir a fundar uma federação, um movimento, qualquer um está apto para fazer isso, tem condições de fazer isso.
Então, gente, eu quero comunicar a todos que, como federação, como personalidade jurídica, o Mirua ele só funcionará até o dia 31 de dezembro deste ano de 2022. A partir de 1º de janeiro de 2023, o Mirua retorna à sua condição de origem, ou seja, apenas um movimento, e teremos apenas e tão somente um grupo de WhatsApp, entendeu? Que é o que realmente, né, se configurava aí em relação à falta de iniciativa de todos, né? Então, existem algumas questões ali que são importantes a gente ressaltar. Primeiro, vocês devem reparar que todo final de mês, na última semana de cada mês, nós disponibilizamos a movimentação do Mirua, entrada e saída de dinheiro, tudo que se paga direitinho, e mostramos para vocês quanto fica no caixa. Então, o que vai acontecer? Até 31 de janeiro, tudo sendo cancelado, nós vamos retirar, vamos fazer todos os procedimentos para fechar legalmente essa personalidade jurídica e vamos pagar todas as despesas com esses valores até dezembro. E o que sobrar desses valores, os sócios do Mirua que em dezembro estiverem adimplentes, estiverem em dia, o que sobrar das despesas de encerramento da personalidade jurídica do Mirua, esse valor será rateado pelos sócios adimplentes. Além disso, uma outra questão também que eu pude já me antever é a questão do Parque dos Orixás. Existem algumas casas aqui que têm a necessidade de utilizar o Parque dos Orixás pelo menos uma vez por ano, inclusive é o caso da instituição onde estou dirigente, junto com minha esposa, o Templo Estrela do Oriente. Então, eu estive conversando com o presidente da União Umbandista dos Cultos Afro-Brasileiros, nosso querido irmão João, e nós negociamos algo muito interessante para os associados, as instituições associadas do Mirua. Então, nós negociamos o seguinte: aqueles que me autorizarem, tá? Isso tem que me mandar ou no privado ou dentro do grupo, eu vou repassar para a UCAB o nome do dirigente, o nome da instituição e o telefone de contato do dirigente, e este terá até o mês de janeiro de 2023 para fazer contato com o João da UCAB. Aliás, perdão, o João vai fazer contato com esses dirigentes, e nós conseguimos o seguinte, que hoje quem entra lá na UCAB tem que pagar uma taxa de R$700 e depois passa a pagar R$50 por mês, como é a mensalidade aqui do Mirua. Então, eu consegui que as instituições associadas ao Mirua, se manifestarem até janeiro de 2023, nesse sentido, terão que pagar uma taxa de entrada de apenas e tão somente R$100, apenas R$100, e depois prosseguirão pagando apenas e tão somente a mesma mensalidade que pagam aqui no Mirua, que é R$50. Agora, vale ressaltar aqui entre nós que o UCAB, União Umbandista dos Cultos Afro-Brasileiros, não é o Mirua. Ali, praticamente, a única coisa que eles oferecem é o acesso ao Parque dos Orixás. Diferente do Mirua, e sem falsa modéstia, foi a federação a nível Brasil, e sei do que estou falando, a nível Brasil, que mais benefícios ofereceu aos seus associados
mesmo a recíproca não sendo verdadeira. Quero dizer que estou assim, não estou nem um pouquinho satisfeito, porque acho que o Mirua, se houvesse a participação, pelo menos da maioria, muita coisa poderia ser feita ainda, mas eu confesso a vocês que uma andorinha só não faz verão em lugar algum. Então, eu também tenho, assim como todos, eu também tenho minha família carnal, minha família espiritual, a minha parte profissional, a minha parte social, de lazer, assim como todos têm. Só que a diferença é que eu entendia que o Mirua precisava existir. Então, sempre sobrava um tempo para o Mirua. Tanto é que até hoje está aí, fizemos muita coisa, mas não adianta a gente... Eu aprendi com o tempo, né, que até para ajudar, nós temos que saber ajudar. Porque se a gente ultrapassa determinado limite, aquilo que é para o outro passar, aquilo acaba espirrando na gente. Então, nós temos que nos resguardar, vamos continuar sempre solícitos, né? Até porque, muito antes do Miru existir, até como movimento, o Templo Estrela do Oriente sempre ajudou muitas casas, inclusive que nem umbandistas e nem candomblecistas eram, nem umbandistas nem candomblecistas eram. O Templo Estrela do Oriente ajudou bastante. Então, foi exatamente o que minha esposa falou. Nós não precisamos ter tanto trabalho, tanta estrutura para poder ajudar quando alguém bate na nossa porta. Então, razão pela qual as coisas funcionarão desta forma. Eu vou tentar ainda, através do Templo Estrela do Oriente, absorver alguns benefícios que o Mirua disponibilizou, para ver se eu consigo ainda ter isso disponível, tais como a telemedicina, tais como outras coisas. Se for possível, eu vou tentar absorver através do Templo Estrela do Oriente. Se não for possível, boa vontade não falta. Tá? Então, eu gostaria só de dizer a vocês que hoje eu vim apenas trazer esse comunicado para aqueles que estão chegando agora, a questão mais importante, que é a parte financeira e a parte do Parque dos Orixás. A parte financeira, vou repetir, nós vamos utilizar o saldo daquilo que nos for pago até o final do ano para pagar as despesas de encerramento da personalidade jurídica do Mirua. O que sobrar do saldo, 31 de dezembro, todos serão notificados sobre o saldo que ficou, e esse valor, depois de todas as despesas pagas, serão rateados por todos os sócios adimplentes em dezembro. E, repetindo, em relação ao Parque dos Orixás, aqueles que quiserem deverão se manifestar até janeiro de 2023, que nós conseguimos lá no Parque dos Orixás, na UCAB, uma promoção, sendo oriundos do Mirua, pagarão apenas R$100 para entrar e permanecerão posteriormente com a mensalidade de R$50. Então, é isso aí. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre tudo isso? Pai Fernando, o senhor tem que soltar o seu som aí para a gente poder te ouvir. Libera o seu áudio, por favor, Pai Fernando. Agora foi? Agora foi. Boa noite a todos, sua bênção, Pai Luiz Fernando. É com tristeza que a gente recebe essa notícia. Eu vejo na sua pessoa
um ser humano magnífico. Olha, aqui observo o seu semblante de tristeza, entendeu? Eu não sei o que dizer, só tenho que concordar. Eu não sei o que dizer. Mas aí, no privado, depois eu tiro as dúvidas com relação ao CAB, se ela vai servir como federação, entendeu? Vou continuar com Mirua, entendeu? Até o final do ano. E depois o que o pai Luiz Fernando decidir sobre outros assuntos, eu não vou abandonar o Mirua. Pode ter certeza disso. O Mirua, desculpa. Tá bom, pai? Sim, pai Fernando, só dizer uma coisa, tá? E eu fiz essa observação. A UCAB, com todo o respeito que ela nos merece, que é uma instituição parceira, fechada conosco, sem dúvida nenhuma, mas a UCAB é apenas e tão somente uma instituição prestadora de serviços e mais nada, tá? Muito diferente, modéstia à parte, do Mirua, que nós tínhamos uma abordagem mais abrangente, nós tínhamos muitos projetos, inclusive a maioria deles, inclusive, não visava qualquer tipo de lucro financeiro para a instituição, nada. Muita coisa que a gente fazia, a grande maioria de vocês nem sabia do que era feito. Então, acostumem-se, porque a UCAB é apenas e tão somente uma prestadora de serviços. Nós vamos pagar mensalmente, inclusive a minha instituição também, Templo Estrela do Oriente, pagar para utilizar o Parque dos Orixás e só, e mais nada. Não contem com eles para outras coisas, e qualquer coisa que você vá contar com eles, você vai ter que pagar, diferentemente da gente aqui, entendeu? Mas aí depois eu explico para o senhor com mais calma, não há problema nenhum, não. Tá bom? Tá bom, muito obrigado. Nada. Mãe Mônica, a senhora está nos ouvindo agora? Eu ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, perfeitamente, 100%. Ah, joia. Eu estava Estamos ouvindo ouvindo. vocês, estava na dúvida. Bem, eu quero só manifestar que eu vou estar com o Miru até dezembro, né? Aquilo que eu me comprometi com você, estou correndo atrás sobre a passeata. Não vou voltar atrás sobre a questão do trio elétrico, estou organizando. Espero que o Miru esteja com a faixa no trio elétrico para a gente levar o nome da Umbanda. Quanto ao que está acontecendo, eu não quero ser chata, mas eu te falei que do método que você estava fazendo ia chegar desse jeito. Infelizmente. Eu estou do teu lado, sempre ajudo no que posso. Então, quando você estiver tocando o barco, seja jurídico, seja movimento, eu estou do teu lado. Muito obrigado, mãe Mônica. Muito obrigado. Mas depois a gente vai conversar sobre isso, mas muitas vezes não foi o método, né? Eu acho que sempre o que falta, mãe, na verdade, talvez a senhora não tenha nos ouvido, né? Estava com um probleminha técnico aí, né? Nós estava falando que nós vivemos tempos sombrios, né? Onde o individualismo, né? É a tônica, né? Então, nós temos as nossas responsabilidades dentro da nossa casa religiosa, nós temos as nossas responsabilidades dentro da nossa residência, com a família, a parte profissional, nós temos tudo. Mas só que, enquanto a gente não pensar coletivamente, as coisas não vão caminhar. Nós vamos continuar enxugando o gelo. E eu só me lembro do que o meu pai espiritual dizia há muitos anos atrás, quando eu entrei pela primeira vez no Caminho da Luz, e lá fiquei 26 anos, e ele, obviamente, era uma referência dentro do nosso segmento, Babalorixá Paulo Newton de Almeida. Ele dizia que tudo isso que o Luiz Fernando fez, ele tentou, e tentou mesmo. Está aí Mãe Arlete Moita, Eulina de Ançã, entre outras que ele, Fernando Alves, entre outros que ele trabalhou muito, foi a muitas casas, e ele tinha também esse espírito idealista. Só que ele chegou num momento que ele teve que dar esses passos para trás também, porque foi necessário.
E aí, na ocasião, ele disse, não adianta eu dizer isso agora para você, porque você não vai me ouvir. Então, mas lá na frente, você vai se lembrar dessas minhas palavras. Então, eu me lembro perfeitamente e que Deus o tenha em bom lugar. A nossa querida irmã Graça Nascimento levantou a mãozinha, ela gostaria de falar alguma coisa. Boa noite, Graça. Como vai você, minha irmã? Boa noite. Boa noite. É realmente um momento difícil, né? Porque sempre foi um sonho, né? E vai continuar sendo um sonho. E eu entendo muitas vezes os movimentos como uma estrela do mar. Avança, recua, avança, recua. E eu queria muito, 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 muito agradecer, como coordenadora do Movimento Interreligioso do Rio de Janeiro, todo o apoio, todo o esforço, no sentido de que a gente caminhasse, compartilhando o sagrado e servindo ao mundo. E isso Mirua fez, faz e vai continuar fazendo. Então, todo o apoio, né, nesse movimento, e continuamos com Mirua, porque, na linguagem do Preto Velho, tudo tem o seu tempo, né? E o tempo está chegando. Então, vamos usar, né, como a gente está falando hoje, o verbo esperançar, que é esse propósito de construir um mundo de mais dignidade, de mais integração, e que não é uma opção de todos, né? É um núcleo duro, né? Como a gente fala. E esse núcleo duro continua assim forte. E eu agradeço muito, muita gratidão mesmo ao esforço Pai Fernando, da esposa, da família e de todos que estão aqui nesse momento, porque o sonho continua. O sonho continua. Nós somos como criança, precisa ter algo que nos alimente e nos faz avançar. Então, nesses 30 anos do movimento que a gente comemora hoje, esse ano, né? Foi 30 anos pós a Rio Mais 30, nós tivemos muitos avanços. Não na medida que a gente queria, mas foi na medida do que é possível. E nós estamos numa travessia muito difícil mesmo. E eu tenho certeza e convicção que a luz de Deus é sempre vitoriosa. E nós vamos continuar. Parabéns pelo esforço e vida longa a todos nós que estamos nesse desafio, né? É um desafio. E vamos fazer o que é possível com todo o nosso empenho. Então, mais uma vez, gratidão a todos dessa rede. Eu muitas vezes não pude participar, mas estava sempre junto, né? Pedindo força para que o movimento continue e que as questões internas, né? As situações egóicas, elas possam ser minimizadas e um grupo forte, um núcleo duro, forte, continue, porque esse é o nosso compromisso. Muito obrigado, Graça. Muito obrigado, minha irmã Graça. A Graça, que além de coordenadora do movimento interreligioso, é uma das fundadoras da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, está lá desde o início, é uma das responsáveis por aquela caminhada maravilhosa, onde Mirua vai estar presente, com certeza, dia 18 de setembro, lá em Copacabana. Vamos sim, vamos levar a faixa do Mirua, mas aí já caminhando para essa nova realidade de um movimento, né? Eu estou reparando aqui, oi, Janaína levantou a mão, libera seu som aí para você poder falar. Janaína, para quem não conhece,
além de sócia do Mirua, ela também é médium do Templo Estrela do Oriente. Pode falar, minha filha. Boa noite, Oxalá te abençoe. Boa noite a todos, bênção Pai Luiz, bênção a todos os pais e mãe presente, mãe. Eu quero agradecer a oportunidade de ter sido assim abençoado e fazer parte desse projeto, desse maravilhoso e abençoado projeto idealizado pelo senhor Tranca-Rua das Almas. Agradecer. E eu sou testemunha do empenho do pai Luiz, como todos são, e da mãe Flávia, da irmã Letícia, que sempre aposta, sempre empenhando em todos, recebendo sempre com muito amor, pai Luiz, mãe Flávia, todos, né, que buscaram ajuda, se interessaram. E é assim, eu estou assim, com o coração apertado, mas eu creio que isso é um início de mais uma longa jornada que vem pela frente, porque eu acredito que o seu Tranca-Rua das Almas, quando idealizou esse movimento, isso tem um propósito, e esse propósito não está terminando aqui. Ainda que a 31 de janeiro, até o dia 1º de janeiro, deixe de ser uma federação, e enquanto movimento, lá no Templo Estrela do Oriente, eu acredito que grandes coisas acontecerão. Deus E quiser. muita coisa vai mudar ainda, né? Deus quiser. É Deus te isso. ouça. Deus te ouça. É isso. Obrigado. Muito obrigada a todos. Obrigado. A gente está notando... A gente está notando aí a carinha triste de outra filha espiritual nossa, que é a Letícia, e nós somos... Já vou deixar o senhor falar, Pai Paulo. Nós somos testemunhas do empenho da Letícia, muitas vezes, sábado, domingo, feriado, dia santo, chamando a Letícia. Às vezes ela estava na vida social dela, familiar e tal, sempre disposta, sempre atuante. Então, eu queria também ouvir a Letícia. Sei que ela não está num momento muito bom de falar, mas solta seu áudio. Boa noite, meu pai. Boa noite a todos os pais e as mães presentes. Estou realmente emocionada mesmo. Estou aqui quietinha, mais ouvindo, né? É uma oportunidade. Eu acho que eu cresci e vou continuar crescendo muito com todos vocês, junto, independente de ser federação, de ser movimento. Eu também vou estar aqui sempre com o pai Luiz. Onde ele estiver, eu vou estar. Então, a gente vai estar junto. Me coloco à disposição de todos vocês aí. Podem, né, continuar me chamando, tá tudo certo. E a tristeza bate, né? Porque é um trabalho lindo, vai continuar sendo um trabalho lindo. Só quem tem essa percepção, né? Que entende como que funciona, né? Nos bastidores de tudo. Então, assim, toda vez que a gente faz reuniões, né, que a gente fala desse assunto, é impossível não me emocionar, como filha de Iemanjá que sou filha das águas, né? Então as águas realmente rolam no meu rosto. Então eu só tenho gratidão, principalmente ao pai Luiz, pela confiança, pelo empenho, e a todos os pais, peço que continuem aí com a gente, para que a gente possa continuar trocando energia, continuar trocando conhecimento, continuar confraternizando como irmãos de fé que somos. E peço a bênção de todos novamente. Muito obrigada. Obrigado, Letícia. Oxalá te abençoe. Pai Paulo, por favor, o senhor queria se manifestar, por favor. A bênção a todos. Eu gostaria, com muito pesar no meu coração, né, de agradecer por ter participado e estar participando. Estou com o senhor até o final do ano, como federação, movimento, e estarei com o senhor independente de movimento ou não.
Muito obrigado, Pai Paulo. Muito obrigado mesmo. É Alguém grande deseja pena que os nossos irmãos não teve a capacidade de entender o grande projeto do Mirua, infelizmente. Obrigado, Pai Paulo. Mais alguém deseja se manifestar? Bom, não temos mais manifestações. Eu gostaria de agradecer a todos e dizer que continuo, como falei, à disposição para aqueles que necessitarem de qualquer tipo de orientação. A gente continua oficialmente até o final do ano, enquanto Mirua Federação, e a partir de 1º de janeiro, da mesma maneira, o Templo Estrela do Oriente, eu, Letícia, já se colocou aí também, continuamos sempre na busca, sempre de orientar, sempre de estarmos juntos, e não há qualquer problema não, tá bom? E nesse momento eu encerro essa nossa reunião, agradecendo ao Astral Superior pela oportunidade de estarmos juntos, com a certeza de que, como os nossos irmãos aí disseram, o caminho continua, continuará, vamos em frente trabalhando, cada um dentro das suas possibilidades. Agora, ao Astral Superior fica a nossa gratidão. Agora, a todos nós que somos caminhantes de uma religião de Umbanda, acho que nós devemos buscar uma reflexão, como eu falei no início da nossa conversa, a maioria ainda não estava logada ainda, né? Mas eu acho que nós precisamos refletir sobre aquilo que nós queremos para aqueles que vão nos suceder. Que tipo de legado nós vamos deixar para aqueles que vêm depois de nós? O mundo não é mais o mesmo, não é mais o mesmo dos nossos antepassados. A Umbanda, o Candomblé vivem um novo momento. Era um momento realmente de nós nos darmos as mãos, nós entendermos que precisaríamos destinar parte do nosso tempo para um olhar coletivo. Todas as grandes, vou repetir o que falei no início da nossa conversa, todas as grandes iniciativas que nos foram, vamos assim dizer, que nos foram colocadas, que foram colocadas em pauta para nós, todas elas nós fracassamos. Eu citei aqui os exemplos da casa de Zélio Fernandino de Moraes, lá em São Gonçalo. Aquilo lá virou uma fábrica de alumínio. Nós deveríamos ter preservado aquele patrimônio, que foi ali que chegou a mensagem da Umbanda. Nós não tivemos a capacidade de nos organizar, de nos planejar para manter aquilo ali. Citei também a Faculdade de Teologia Umbandista, também um patrimônio que não dá para a gente mensurar seu valor espiritual. Primeira faculdade de teologia reconhecida pelo MEC de Umbanda. Também não tivemos capacidade de nos organizar para manter aquele legado deixado por Pai Rivas Neto. Citei também o Terreiro de Sete Rei da Lira, citei também o projeto do Museu da Umbanda, entre outros projetos, e agora o projeto Mirua também, que também não consegue avançar, porque nós imaginamos que uma pessoa só conseguiria continuar tocando o projeto. Não toca. Não toca. A própria logomarca do Mirua era isso, era a ideia das pessoas irmanadas, de mãos dadas, as casas umas com as outras, e a coisa caminhando. Mas, infelizmente, não foi possível, mas
fica aqui a reflexão para que tipo de legado vamos deixar. Se vamos querer continuar mantendo os muros históricos que nos separam, que é a nossa realidade, muito difícil demolir esses muros, muito difícil. As pessoas não querem, o individualismo é a tônica dentro do nosso segmento, é de uma forma geral no país inteiro, mas no nosso segmento também, estamos falando do nosso segmento afro, individualismo é só conjugar o verbo na primeira pessoa do singular e nunca na primeira pessoa do plural. Então, desta forma, os projetos não têm como avançar, e confessamos que nós não temos as costas largas para isso. Então, que a gente possa fazer uma reflexão. Vou até pedir, dar uma boa noite, né? A mãe... Desculpa, Mãe esqueci. Lucy, Mãe Lucy, que entrou agora, pedir a benção a ela, e lembrar a ela, né, Letícia, depois lembrar a mãe Lucy, ela utiliza o Zoom do Mirua, né? isso. Sabe disso? Ela e outras mães, né? Também. Isso, ela e outras mães, que isso aí só vai até 31 de dezembro, tá? Então, que a partir dali precisarão tomar outras providências, tá bom? Se ninguém desejar mais se manifestar, a gente já dá a reunião por encerrada. Alguém mais quer falar alguma coisa? Ou podemos encerrar? Muito bem. Então, Eu quero agradecer fala, Pai Paulo. agradecer à secretária Letícia pela paciência que ela tem, sempre teve comigo, pelo esclarecimento, e que isso não fique por término, um ponto final. Vamos ver o que a espiritualidade vai trazer para nós nos próximos anos que vem entrando, vem pela frente aí. E eu quero dizer que eu estou sempre com o Senhor, Pai Luiz. O Senhor é o meu pai espiritual, já me considero assim, e eu vou sempre procurar, né, tirar dúvidas, me esclarecer. O Senhor é um ponto de apoio, de referência que eu tenho para até mesmo tocar a minha e praticar a minha Umbanda aqui em Paciência. E é com muita tristeza que eu... Desculpe. Pai Paulo, a gente agradece o carinho, a sua confiança e saibam que nós continuaremos sempre à disposição de todos para orientar, será sempre terá sempre a nossa ajuda, dentro das nossas limitações. Pai Fernando, o senhor levantou a mãozinha, mãe Lucy também, quer falar mais alguma coisa, Pai Fernando, complementar com alguma coisa? Sim, Pai Luiz Fernando. Eu vou continuar com o Mirua, independente de ele passar a ser movimento em vez de federação. Vou continuar por causa do acolhimento. Eu acho que isso é muito importante. O Pai Luiz Fernando, ele tentou construir pontes, mas para nós construirmos pontes, nós precisamos de ajuda. Peço desculpas pela minha ausência, mesmo porque, Pai Luiz Fernando, eu tenho problema de mobilidade por causa da coluna. Eu removi um tumor da coluna em 2019 e eu sinto dor 24 horas. Eu só não sinto dor quando estou sentado no toco lá com o preto velho, o caboclo da terra, e eu dou graças por isso. Mas eu não vou abandonar o Mirua, mas também não vou fazer parte daquela... O senhor acabou de falar, eu acho que é o CAB, né? Isso. Eu não quero. Eu acho que é muito diferente a finalidade da coisa. O Mirua, para mim, não é um negócio. O Mirua, para mim, é uma família. Então, eu estou fora. Eu estou com o Pai Luiz Fernando. O que o Pai Luiz Fernando apresentar, pode contar comigo, tá, Pai? Sua bênção. Obrigado pelo carinho. Oxalá nos abençoe, sua bênção também, pelo carinho e pela confiança. Mãe Lucy, boa noite, sua bênção.
Não estamos ouvindo a senhora. Estão me ouvindo agora? Agora sim, agora sim. Agora sim. Boa noite, quero pedir desculpas do meu atraso, eu trabalhei até às 19h30, cheguei ainda há pouco, né? Então eu não peguei a discussão anterior, né? Mas pela pauta eu já imaginava o que poderia estar por vir na reunião. A gente já conversou várias vezes sobre isso, pai Luiz Fernando, né? A gente sabe que é bem complexo a gente levar uma federação, um grupo grande, as pessoas acabam também sendo envolvidas pelas as suas responsabilidades, não só da casa espiritual, mas da vida como um todo, e aí acaba se envolvendo muito pouco, né? com o teor religioso em relação à federação e tudo que ela traz para as casas, né? Pode ser que nesse momento a espiritualidade tenha nos deixado em pausa, né? Eu peguei o finalzinho em pausa para que cada um de nós façamos as nossas reflexões e a própria espiritualidade repense, vê de que forma ela vai reconstruir, né, a junção dessas diversas casas para que a gente possa juntos todos estarem aí mostrando quem somos nós, que religião é a nossa, o que nós queremos para a nossa religião, né? E nos mostrar como somos. Né? No primeiro momento ficamos todos impactados, mas muitas vezes a espiritualidade precisa nos parar para pensar, refletir, reconstruir, rediscutir. Então, depois eu vou ver o gravado, lógico, claro, para poder entender todo o teor. Então, eu estou externando aqui o que eu imagino que possa ter sido dito e dizer que, assim, que é o momento para cada um de nós refletirmos. Mas lá na frente, a gente nunca entende direitinho o que a espiritualidade nos diz, nos mostra, né? A gente só entende lá na frente, vai nos mostrar de que forma a gente vai reconstruir o Mirua. Então, qual caminho o pai Luiz Fernando for direcionar, né? Ou direcionou, ou o grupo direcionou, porque na realidade acaba todo mundo direcionando, né? A gente precisa estar juntos, né? Esse é o nosso momento de refletir. E mais lá na frente, darmos as mãos, reconstruirmos e irmos em frente, porque não podemos deixar a nossa religião ficar em pausa por muito tempo e nem deixar de se mostrar. Eu acho que esse tempo em que a federação, para ser movimento, para ser federação, a gente construiu muita coisa. Senão nós não teríamos o número de pessoas que temos no grupo. Então, a bênção a todos. Pai Luiz, parabéns pela garra, pela força e por ter atendido ao pedido da espiritualidade, né? Porque a nossa espiritualidade nos pede alguma coisa, a gente automaticamente vai lá e pega o que foi nos dado e a gente vai executar, né? E que não pense que fracassou, porque você não fracassou, né? O grupo que esteve junto com o senhor não fracassou, né? A gente simplesmente não conseguiu construir da forma que deveria. Então, eu vejo isso como uma pausa da espiritualidade para nós. Okay? Obrigado pelas suas palavras. Aberta a cada um de nós. Obrigado, mãe Luci. Eu só quero deixar bem claro, isso obviamente uma visão doutrinária que eu tenho, né? Antes de passar a palavra ali para o pai Luiz Felipe, levantou a mãozinha, isso é uma visão doutrinária. Quem me acompanha nas lives que eu faço sabe que eu falo isso constantemente e só falo porque escuto os amigos espirituais dizerem. Nós estamos vivendo um momento, e isso fica como alerta para todos nós estamos vivendo um momento de que nós já passamos da época de que nós entregávamos tudo para a espiritualidade fazer e eles faziam. Nós já passamos dessa fase.
Isso ficou para trás. Hoje, a espiritualidade ela faz, seja que projeto for, tá? A espiritualidade ela só faz 50% do conjunto da obra, é o que eu digo sempre. Os outros 50% não adianta. Somos nós que temos que meter a mão na massa e fazer. Se nós não fizermos, não contemos só com a espiritualidade, porque as coisas não vão caminhar. Eu, como respeito a opinião de todos, mas como dirigente espiritual, eu não crio de forma nenhuma ilusões nas pessoas, sendo os nossos assistidos, seja os nossos irmãos líderes espirituais. A nossa tarefa é alertar. Ou a gente mete a mão na massa, tem iniciativa, tem ativismo, levantar e fazer, ou então nada vai caminhar. Porque este é o momento que, para que as coisas aconteçam, nós temos que ter um mérito próprio também, né? Essa parte, que quando tudo caminhava pelas mãos da espiritualidade, felizmente, já ficou para trás. Pai Luiz Felipe, por favor, boa noite, sua bênção. Oi, Pai Luiz Fernando, boa noite, sua bênção, bênção dos pais e mães também presentes. Eu também tinha chegado um pouco depois do início, então não tinha falado ainda. Mas eu quero aproveitar para agradecer o Pai Luiz Fernando, agradecer a Letícia pela paciência, sempre atendendo em vários projetos, né? Seja na Rádio Mirua, seja depois, quando precisei agora, marcar cachoeira, enfim, sempre ela foi muito solícita. E eu acho, Pai Luiz Fernando, um pouco dentro do que a mãe Lucy falou, as sementes elas são lançadas. Nem todas vingam no tempo que a gente imagina. Então, eu posso dizer para o senhor que participar do Mirua, nesses últimos quase 2 anos, me ajudou e ajudou ao terreiro ao qual estou à frente, né, que é a Aldeia de Luz, a me integrar muito mais com outros terreiros, né, fazer esse diálogo intra-religioso. Então, para mim, já foi uma grande vitória, uma grande semente aí que o Mirua lançou, que resultou assim, pela primeira vez, eu passei a pensar para além do terreiro. E continuo pensando e vou continuar pensando, né? Isso se deve, em grande parte, a esse envolvimento nesse movimento. Então, assim, a semente ela pode não florescer, né, na hora que a gente imagina, mas em algum momento ela floresce. E eu também, né, continuo com o senhor até o final do ano, né? Nós aqui na Aldeia de Luz vamos continuar até o final do ano. E depois, como movimento também, o que o senhor precisar, estiver ao alcance, né, a gente sempre esteve presente e também continuaremos. Então, quero aproveitar mais do que nunca para agradecer mesmo. Obrigado, Pai Luiz Felipe. A gente só precisa deixar bem claro uma coisa, né? De forma nenhuma, né, o Mirua vai, como movimento, vai deixar de existir, de forma alguma, entendeu? O que ele vai deixar de existir é a personalidade jurídica, ou seja, o Mirua como federação. Tá? Isso precisa ficar bem claro. Nós vamos ter, a partir de 1º de janeiro, vamos manter o nosso grupo de WhatsApp e somente isso. Vou deixar também, já brincando, falando até de brincadeira mais sério, né? O Pai Felipe Brasil já renovou o seu contrato com o Mirua para o ano que vem para manter o Mirua Recebe, que é uma iniciativa vitoriosa, vai continuar fazendo o Mirua Recebe, e isso vai ser uma colaboração, inclusive, que o Templo Estrela do Oriente vai dar, e eu vou ver se eu consigo, dentro da minha agenda, manter o Mirua em pauta, sempre chamando um convidado, como vou fazer nesse mês de agosto, mês de setembro, ver se eu consigo manter também a essa questão. Mas fiquem tranquilos que é apenas tão somente a parte da personalidade jurídica que ela realmente, em 31 de dezembro, ela deixa de existir,
mas o movimento vai continuar referendado ali por um grupo de WhatsApp, tá bom? Se alguém não desejar mais falar, eu vou dar por encerrada a nossa reunião no dia de hoje. Muito bem. Então, gostaria de agradecer a presença de todos. Esse vídeo, a Letícia vai fazer a gentileza de colocar lá na página, no canal do YouTube do Mirua, aberto para todos. A Letícia vai me passar também, que foi incumbida disso, as principais resoluções que foram colocadas aqui hoje. Nós vamos escrever e vamos colocar ali no grupo de lideranças espirituais. Nós vamos colocar para que todos possam entender o que vai acontecer a partir de 1º de janeiro. Lembrando que, a partir de 1º de janeiro, todas as pessoas voltam, todos os participantes do grupo de lideranças espirituais voltarão a poder receber e transmitir mensagens dentro do grupo de WhatsApp. Aqueles que quiserem entrar ou sair, as portas estarão abertas, com certeza, e sigamos em frente, cada um desenvolvendo aí o seu sagrado trabalho. Tá bom? Aí, qualquer coisa que tiverem dúvidas, estarei no privado para orientar, para estarmos sempre juntos, tá? Saiba que tenho uma grande consideração por todos e ela não diminui em momento algum. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, peço a bênção de todos. Vamos encerrar a nossa reunião aqui, agradecendo mais uma vez ao Astral Superior. Tá? Letícia, pode fazer a gentileza de encerrar. Tá? Uma boa noite para todos. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Até a próxima, se Deus quiser.